Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos tratar da lição de número 8, cujo título é O papel do líder e a convivência cristã. Capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, ele vai iniciar falando aos presbíteros. Presbítero, ancião, líder, pastor, a função dentro do Novo Testamento é muito semelhante. Até porque ele está falando aqui para os presbíteros e diz assim, apacentai o rebanho de Deus. Então, ele está dizendo que o presbítero tem a função de apacentar, ou seja, a função do pastor. Haviam presbíteros superintendentes e haviam presbíteros como dirigentes de congregação. Paulo diz que Tito foi de cidade em cidade estabelecendo presbíteros. Então, aqui nós estamos falando para a liderança da igreja, os pastores, os líderes, aqueles que estão pastoreando. E Pedro diz que esses presbíteros, eles devem apacentar o rebanho de Deus que está sob o cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, e não de torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, Pedro está dirigindo a primeira palavra aos líderes, dizendo que eles devem amar o rebanho, cuidar do rebanho com dedicação e não visando ter lucro ou ganhar alguma coisa com isso. Com essa orientação, o apóstolo Pedro está preparando o terreno para aquilo que ele viria dizer para os jovens. Porque se a ovelha é bem cuidada, é bem pastoreada, ela terá muito mais prazer em obedecer, em ser alguém que está debaixo da liderança do seu pastor. Então, após orientar os líderes, o apóstolo Pedro volta-se para os jovens e diz, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Anciãos aqui é a mesma função do presbítero ou do pastor, e ele está orientando aos jovens que devem estar sujeitos aos seus pastores, porque os pastores foram dados por Deus para cuidar do rebanho. Quando nós nos submetemos ao cuidado dos pastores, nós estamos aceitando o cuidado de Deus sobre nós. Além do que, Deus estabeleceu sobre todos nós níveis de autoridade. No governo, Deus estabeleceu a autoridade dos que estão em cargo de presidente, governador, prefeito, e o apóstolo Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. Em casa, Deus estabeleceu sobre os filhos a autoridade dos pais. E na igreja, Deus estabeleceu sobre aqueles que estão sendo pastoreados a autoridade do pastor. Quando nós aceitamos a autoridade que foi estabelecida por Deus, aceitamos o cuidado e a liderança de Deus também sobre nós. E ele diz que esses jovens devem estar humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, porque quem estabeleceu a liderança foi Deus. E quando o líder obedece a Deus, o liderado também obedece a Deus, todos estão debaixo dessa potente mão de Deus que estabeleceu níveis de autoridade sobre nós. E ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cuidado como? De muitas maneiras, inclusive providenciando líderes que cuidem do rebanho e apacentem com amor aquilo que é o rebanho de Deus. Então, os jovens precisam estar aceitando esses níveis de liderança e submetendo-se ao cuidado de Deus através dos líderes que sobre ele presidem, porque isso é a vontade de Deus para nós. Dessa forma, Pedro vai estabelecer aqui uma outra questão que é muito importante, porque ele vai dizer que a convivência entre o liderado e o líder precisa ser muito boa, porque ele disse que eles precisam fazer isso para o relacionamento e a autoridade que advém dele. Porque está claro no texto que ele vai dizer na frente, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que a autoridade que nós vamos ter para resistir ao diabo
é quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus e, portanto, debaixo da autoridade que Ele estabeleceu sobre nós. O apóstolo Paulo vai estabelecer também a questão de nós termos a armadura de Deus para lutar, e o Tiago vai falar sobre a ideia de que nós precisamos estar debaixo da submissão a Deus para ter autoridade. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba que aqui um princípio: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Por isso Pedro orienta os pastores a cuidar do rebanho com amor, os jovens a sujeitar-se com humildade a essa liderança, e vai dizer que isso dará autoridade espiritual para que nós possamos resistir ao diabo e ele fugir, e nós estarmos firmes na fé, porque essas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Dessa forma, nós vamos entender que isso tudo faz parte do cuidado e da liderança de Deus sobre nós, para que possamos também ter autoridade para agir no mundo espiritual conforme aquilo que é o projeto de Deus nas nossas vidas. Pense nisso e seja submisso ao seu pastor, para que ele possa também ter o prazer de pastorear este rebanho que está sob o seu pastoreio. Eu quero pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, e também que quando você assistir esse vídeo, faça as suas anotações, seus comentários, leve esse material para a sala de aula, participe da aula com o seu professor. Certamente a aula será mais rica e será abençoadora para você e para toda a turma. Deus abençoe e até a próxima lição.